Agora, o que é que Deus poderá querer nos dizer para além de uma aula de história? O que é que isto pode ter de prático para a nossa vida? O que lhes parece? Só falta a pedra. Mas agora vamos analisar algumas coisas. Temos 10 dedos e podemos às vezes pensar que estes dedos representam algo que já passou. Mas o que representam estes 10 dedos da estátua? Dez reinos. Quais reinos? Da base da Constituição da Europa. 3 deles vão ser afastados. Hoje sabemos que esses 3 reinos tinham toda uma cultura religiosa muito semelhante à de Israel e vão ser estabelecidos, juntamente, dando força ao poder papal, estes reinos europeus. Mas agora, se nós repararmos bem, esta estátua também tem unhas, não é? Tem os dedos normalmente têm unhas. Então nós estaríamos na pontinha dessas unhas, porque da base desses reinos europeus nasceram os países europeus. E da base desses países europeus, os europeus foram para o Novo Mundo e foram para a África e conseguiram criar uma unidade entre os países do mundo e trazer os escravos africanos para junto dos índios do Novo Mundo. Nós vamos até falar sobre isso quando falamos sobre música. E criar ali novas culturas. Os americanos nasceram basicamente dos ingleses que fugiam por perseguição religiosa. Os brasileiros são uma mistura de índios com africanos, com europeus, de Portugal e de outros países, não é? Da Holanda também. E isso veio dar origem ao povo que temos hoje. Italianos, alemães, várias das culturas europeias estão ali. E se nós formos analisar, basicamente em todo o mundo ocidental, nós vamos encontrar a reminiscência destes dedos. Então vamos encontrar a projeção desses reinos de que se nos está a falar ali. A nossa língua, se repararmos, está conectada com o latim, e o latim era a língua falada em Roma. E nós vamos ver que há conexões com o passado. Então nós estamos na parte dos dedos esperando a rocha. Agora, que mais Deus poderá querer dizer-nos com esta visão? Se você reparar algo interessante neste sonho. Quem era a superpotência? Que nação era a superpotência no tempo de Babilônia? Sem medo. Babilônia. Que nação era a superpotência no tempo da Medo-Pérsia? Medo-Pérsia. Essas perguntas até um português responde. Vocês estão com medo. Que nação era a superpotência no tempo da Grécia? Está ficando cada vez mais difícil, não é? No tempo de Roma. No tempo dos 10 reinos. Primeiro os 10 reinos, depois o poder papal. Agora, se nós repararmos, Deus faz-nos um paralelo. Temos o povo de Deus em contraposição com o Egito, em contraposição com Babilônia. E vemos o povo de Deus exilado por algum tempo. Depois vemos, por exemplo, Paulo em debate com toda a filosofia grega. Vemos Jesus também que tem um conflito, um clash, digamos assim, com Roma. Ele acaba por ser assassinado sob o poder deste reino, deste império. Então nós vamos ver aqui uma coisa. Deus está a mostrar-nos as superpotências do momento ao longo da história, a nação mais poderosa ao longo da história, e ao mesmo tempo Ele está-nos a mostrar que essas nações não são amigas de Deus. E estão, apesar de haver pessoas amigas e serem apoiados muitos dos filhos de Deus ali, mas elas estão propagando ao longo da história o paganismo. O que Deus quer nos dizer é o seguinte: cuidado, a superpotência do momento sempre é aquela que propaga o paganismo. Sempre é aquela que estabelece inimizade com Deus. E se eu perguntasse quem é a superpotência do momento, essa pergunta seria mais difícil ainda. Quem é a superpotência do momento? Estados Unidos.
nós não estamos aqui numa palestra política, mas nós temos que entender o que Deus nos quer dizer. Estamos na ponta dos dedos e à espera da rocha, e nesta fase temos uma superpotência. E Deus nos está a mostrar que ao longo da história a superpotência sempre propaga o paganismo e que sempre faz a sombra ao povo de Deus, faz barreira ao povo de Deus. Então temos que entender esta lição e transpô-la para o presente, para o momento em que aguardamos a rocha. E sabemos que profeticamente os Estados Unidos vão desempenhar um papel fundamental nas profecias para a propagação de vários valores. Agora, se nós fizermos um paralelo, nós vamos encontrar coisas interessantes. Existe um autor chamado Gary K. Ele escreveu um livro que se chama A Caminho da Ocupação Global. E sabem o que é que ele diz, o que ele fala nesse livro? Ele nos fala sobre nova era e sociedades secretas. E ele nos vai dizer que as sociedades secretas e o movimento Nova Era têm a sua origem desde o paganismo egípcio, babilônico e assírio. E que foram passando de geração em geração. Passaram aos gnosticistas, passaram aos cabalistas. Hoje temos cabalistas muito conhecidos no mundo. Madonna é uma cabalista. O cabalismo se tornou em algo muito satanista. Passaram aos cavaleiros templários, algo que se fala também muito hoje, desde que foi lançado o tão famoso livro Código da Vinci, não é? Que tem alegações de que Jesus tinha um caso com Maria e que desse caso teria nascido um filho e que eles teriam fugido para o sul da Europa e que esse filho teria montado a ordem dos templários que tinha como objetivo reconstruir Jerusalém. Entramos em doutrinas sionistas e temos que entender que todas estas coisas são casos bem presentes. A maior parte do mundo evangélico hoje é sionista. Está à espera que Israel se levante novamente para cumprir a sua missão. Isso anularia a missão da Igreja Adventista, porque Israel poderá corroborar com o povo de Deus no final, mas ele já teve o seu tempo. E nós vemos que este autor nos vai dizer que hoje, essas doutrinas que vieram do paganismo, elas estão presentes através das sociedades secretas que controlam a nova era. Ele fala nomeadamente da maçonaria, fala dos Illuminati, que controlam a nova era, e diz que controlam mais o seguinte: o Concílio Mundial das Igrejas e a Banca Internacional. Ops! Estamos a chegar a alguns pontos um pouco interessantes. Vejam, este autor traça um paralelo entre as superpotências ao longo da história que constituem inimizade com o povo de Deus e a evolução do movimento Nova Era e das sociedades secretas que controlam, segundo várias descrições de vários autores, que controlam vários campos do mundo. Nós temos as sociedades secretas no controlo do mundo económico, do mundo da educação, enfim, vários campos, mundo religioso. Então ele nos diz que as sociedades secretas estão por trás da nova era, do Concílio Mundial das Igrejas e da Banca Internacional. Interessantemente, nós estamos com uma crise financeira. E temos uma movimentação, o presidente americano até se deslocou à Europa, não é? Temos uma movimentação no sentido de um esforço conjunto de unidade da Banca Internacional para ajudar a ultrapassar a crise. Olhem como esta linguagem é sempre a mesma. A Banca Internacional está a tentar um esforço conjunto de unidade. Por outro lado, Nova Era é a vertente religiosa de algo que também fala de unidade. Nova Ordem Mundial. O objetivo da nova ordem mundial é criar uma unidade entre os povos, criar uma simbiose de poder e unificação do poder político e social. Então, nós vemos que a linguagem é a mesma. Por um lado, temos uma mesma